Fala galera, seja muito bem-vindo. Esse é o meu primeiro vídeo. Hoje eu vou falar sobre uma tecnologia incrível, o OpenAI Whisper. Essa tecnologia ela é uma inteligência artificial e ela permite a conversão de vídeos e áudio em falas, em textos. Isso vai da nossa imaginação de poder utilizar. Podemos criar softwares aplicativos para colocar legendas em vídeos, conseguimos criar softwares ou ferramentas para transcrever uma ata de reunião, um documento estudantil e qualquer outra coisa que a gente possa pensar em transcrição de vídeo para texto, podemos utilizar essa tecnologia. Então, nesse vídeo eu vou ensinar do passo a passo, do zero até a gente sair com a nossa API de utilização do Whisper. Então, se você não é da área, não se preocupe, porque eu vou ensinar do zero. Você vai sair desse vídeo utilizando uma ferramenta na sua máquina para fazer essa transcrição de vídeo para texto. Vamos lá! Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como instalar o Whisper, como configurar, como utilizar ele na rede Docker, utilizando o Docker Compose, como criar o script para que a gente tenha uma API que a gente recebe no vídeo e depois a conversão para texto. Pessoal, eu estou com o meu VS Code aberto. Para que a gente possa fazer a implementação do Whisper, existem alguns pré-requisitos, algumas funcionalidades e ferramentas que precisamos. Dentre elas, o VS Code tradicional. Outra ferramenta que a gente vai também utilizar é o Postman. Então, são ferramentas muito fáceis de instalar. Eu não vou entrar em mérito e nem como instalar essas ferramentas. Acredito que é uma ferramenta muito simples para instalar. Bom, pessoal, como eu falei, eu vou trabalhar através de Docker. Então, para isso, a gente vai precisar instalar o Docker e o Docker Compose, beleza? Para facilitar o vídeo, eu já criei um script. Depois na descrição vai estar o script, assim como o repositório para que vocês possam utilizar e já sair utilizando o Whisper com praticamente tudo que a gente configurou e vai aprender aqui nesse vídeo, beleza? O nosso primeiro passo é realmente verificar a instalação do Docker e Docker Compose. Como eu comentei, eu já fiz um script onde ele já faz essa verificação e caso não esteja instalado, ele automaticamente já faz a instalação e a partir desse momento você já tem a utilização do Docker na sua máquina. Eu vou criar um arquivo aqui que chama install Docker Linux. Lembrando, pessoal, eu estou utilizando o Linux aqui no meu ambiente, mas eu também vou deixar o script para Windows. Então, se você está vendo esse vídeo e usa Windows, você também vai poder utilizar, porque o script vai estar na descrição, beleza? Então vamos lá, pessoal. Dentro do meu script, eu inicio verificando se existe o Docker. E caso ele já exista, não se preocupe, ele não vai instalar novamente, ele não vai reinstalar, ele só vai pular essa etapa. Caso ao contrário, ele vai instalar o Docker e todas as dependências necessárias para utilizar o Docker. Na sequência, ele vai fazer a verificação se também existe o Docker Compose. E se existe, ele não vai fazer nada. E caso não existir, ele vai fazer toda a instalação. Então, pessoal, é só rodar esse comando, esse script aqui, que é sucesso. Vamos na prática. Eu vou copiar o nome. Eu vou acessar a pasta onde tem esse arquivo. Vou acessar o terminal. Pessoal, antes de a gente acessar esse arquivo, como o nosso sistema ele é Linux, exige uma certa permissão. Então, para que a gente possa executar, existe um comandinho que a gente vai dar permissão a esse arquivo. Também vou deixar na descrição. Permissão concedida, agora eu posso executar meu script. Pronto, pessoal. No meu caso, como eu falei, já está instalado o Docker, já está instalado o Docker Compose, então não se fez necessidade. Então, não teve necessidade de fazer essa instalação. No seu caso, caso você não tenha essa ferramenta, ele vai fazer toda a instalação. Já bonitinho, pronto para a gente utilizar. Bom, vamos lá, pessoal. Depois que eu fiz a instalação do Docker, já tenho o Docker Compose, existem alguns arquivos necessários para que a gente possa criar o nosso container em Docker e aí sim executar a nossa API. O primeiro arquivo, ele se chama Docker Compose. Docker. O nosso segundo arquivo vai se chamar Docker, onde ele vai construir a nossa imagem com todas as configurações necessárias para que a gente possa executar a nossa API. Pessoal, eu vou iniciar meu Docker Compose definindo um novo serviço, Service. A partir daí, o que eu preciso? Eu preciso definir um serviço e definir a imagem, onde que eu vou fazer o build
desse meu container e algumas propriedades dentro do nosso Docker Compose. Então, beleza? Vamos lá. O primeiro passo é eu definir o meu serviço. Eu vou chamar de Whisper. Depois eu vou definir o local do meu build. Vou definir como build ponto. O que o build ponto vai fazer? Ele vai localizar, a partir do momento que eu defino o ponto, dentro do meu repositório atual, um arquivo que se chama Dockerfile. E é onde eles são os arquivos de configurações e criação da nossa imagem. Beleza? Vou definir o nome do meu container. Vou chamar de... Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V na minha colinha aqui. Vou definir as portas de utilização. Nesse meu caso, eu vou utilizar na porta 8000. Mas caso a sua porta já esteja sendo utilizada, você pode modificar fazendo um bind da porta do teu host com a porta do teu container. Vou definir meus volumes. O meu volume, ele vai servir para quê? Para mim ter o upload dos vídeos. Os vídeos que a gente vai utilizar na nossa API, o vídeo que a gente vai mandar, a gente vai precisar ter ele no local temporário, para que a gente possa converter aquele vídeo no nosso resultado final, que é o texto. Então, aqui eu vou fazer um bind da minha pasta uploads. Então, eu vou utilizar minha pasta uploads no meu repositório local, com a pasta dentro do container app.uploads. E agora eu vou definir as minhas environments. Para esse nosso caso, a gente só tem uma environment que é mais uma garantia para que o Python ele seja exibido em tempo real. Então, é uma environment que ele traz logs e traz o buffers para que a gente possa acompanhar em tempo real. Beleza? Então, esse é o nome da variável. E o valor vai ser 1. Para fechar o nosso Docker Compose, pessoal, a gente vai executar alguns comandos, que são algumas ferramentas que são necessárias para que na hora da execução da nossa API a gente consiga fazer essa conversão. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V na minha colinha e eu vou explicar cada um deles. O primeiro comando ele é o vcorn. Ele é o servidor onde ele vai rodar a nossa aplicação com Fast API, onde a gente utiliza o Fast API para que a gente possa fazer as nossas requisições. O segundo comando é onde a gente vai definir o nosso arquivo de inicialização. A gente vai criar um arquivo .py, né, Python, para que a gente possa executar a nossa API. O terceiro é que ele permite que ele aceite requisições externas, como a gente está utilizando Docker, né? O quarto a gente define a porta e o quinto ele em si é a porta. Então, com isso, a gente terminou a nossa primeira fase, que é a criação do Docker Compose. Nosso Docker Compose ele já está pronto e preparado para subir o nosso serviço. Agora, pessoal, a gente vai configurar nosso arquivo Dockerfile. Dentro do nosso arquivo Dockerfile, a gente precisa definir qual é a imagem. Então, eu vou inicializar com um from e eu vou definir que eu quero uma imagem do Python. Por padrão, a gente sempre utiliza, quando vai rodar em Docker, dependendo do nosso contexto, uma imagem mais leve do Python, para que ele não ocupe tanto espaço e nem sobrecarregue nossa aplicação. Então, eu vou utilizar uma imagem do Python 3.10 Slim. Vou definir meu diretório dentro da pasta do container com o workdir app. E eu vou inicializar alguns comandos de instalação das ferramentas que a gente precisa. Então, pessoal, agora quando inicializar a nossa imagem, a gente vai dar um update no container para ele instalar todas as dependências do Linux. E a gente vai instalar uma outra ferramenta que se chama FFmpeg, que é onde ele é responsável por fazer essa transcrição do áudio e lidar com o vídeo, beleza? Então eu vou dar um run apt update e apt install -y ffmpeg, beleza? Fechando essa instalação, eu preciso copiar meus arquivos, minhas dependências do nosso script Python que a gente vai criar. Então, a gente já está adiantando aqui e a gente vai dar um copy para um arquivo que a gente já vai criar na sequência do nosso arquivo de dependências, né, que a gente cria. Fazendo isso, pessoal, aqui é requirements.txt, ponto. A gente copia esse arquivo do nosso repositório. Agora a gente vai instalar todas as dependências listadas das nossas dependências acima, sem usar cache. Ou seja, toda vida que a gente inicializar, ele vai demorar um pouquinho mais, mas ele não vai consumir cache, ele não vai ter espaço na sua máquina. Então é exatamente esse comando aqui. Então é esse comando em tela, pessoal.
É só copiar, a gente vai dar um run pipe install, a gente não quer o cache e a gente quer agora instalar as dependências. Beleza? Quais são as dependências que a gente vai utilizar? Então a gente já vai adiantar esse ponto já criando nossos arquivos de dependências. Então a gente pode criar dentro da nossa pasta principal um novo arquivo e a gente vai dar o nome de requirements.txt. Então, existem algumas bibliotecas do Python que a gente vai colocar dentro do nosso arquivo de dependência que vai ser necessário para o nosso script. A primeira dela é o FastAPI. Ele é o framework usado para a criação de API em Python. A segunda é o Ovicorn. Ele é a ferramenta onde ele executa a aplicação do FastAPI. A terceira, que é o nosso caso mais importante, é o OpenAI Whisper, onde ele é a biblioteca usada para transcrição de áudios de forma automática. E a quarta biblioteca é uma biblioteca que a gente já falou, onde a gente instalou uma dependência que é o FFmpeg. Beleza, pessoal? Esses aqui são as 4 dependências que a gente precisa instalar para que tudo ocorra bem. Voltando aqui no nosso Dockerfile, a partir do momento que agora sim eu instalei minhas dependências, então a gente está indo numa linha cronológica de ação, eu instalei minhas dependências. Bom, instalando todas as dependências, agora vem a parte boa, né, que é onde a gente vai criar agora nosso arquivo da API, onde vai ter nosso código. Agora a gente pode vir dentro da nossa pasta e criar um novo arquivo. Eu vou chamar de main.py. Depois a gente volta nesse arquivo e eu vou fazer toda a explicação de como funciona. Voltando ao nosso Dockerfile, o que a gente precisa fazer? Copiar esse arquivo agora para dentro do container. Então, vou dar um copy, pegar o nosso arquivo main.ph para ponto, onde vai ficar dentro do container. E para fechar o nosso Dockerfile, o que a gente precisa fazer? Agora é executar o nosso CMD, os mesmos comandinhos que a gente colocou lá no Docker Compose, aqui dentro da nossa imagem. Então ele até já sugeriu aqui, e eu vou dar só um tab. Literalmente são os comandos onde existem as nossas dependências que eu citei. O Uvicorn para fazer essa conexão com o Fastify. O nosso arquivo main 2.app, que ele vai fazer o bind para dentro do container. Nosso host, eu estou liberando para que seja possível fazer requisições externas ao container. E estou definindo a nossa porta 8000. Beleza, pessoal? Em termos de configuração da nossa estrutura de Docker Compose, fechou. Fechamos toda a nossa configuração para a gente poder executar. Agora, pessoal, a gente vai para o nosso arquivo de transcrição. Beleza? Vamos acessar nosso main.python. E aí a gente vai iniciar primeiro importando todas as bibliotecas que são necessárias. Eu já deixei aqui uma colinha para que eu possa explicar e a gente possa otimizar esse nosso vídeo. Então eu inicializo o Whisper, inicializo o sistema, as bibliotecas para lidar com arquivos e diretórios, também bibliotecas que a gente lida com processos externos para lidar com comandos externos, Fast API, que é onde é a biblioteca que eu comentei que ele vai fazer essa nossa jogada de conseguir bater na nossa API e ir para dentro do nosso servidor, manipular todos esses arquivos. E o pufflib, que é para manipular os caminhos dos arquivos, né? Então, depois de importando toda a nossa biblioteca, a gente vai agora criar a instância, literalmente, do Fast API. Então, eu vou iniciar com app.fast API. Configurando isso, agora começa a ficar legal. A gente vai inicializar agora e a gente vai começar a conversar sobre os modelos do Whisper. O Whisper, por padrão, existem vários modelos, mas os 3 principais são o base, o médium e o largo. A diferença deles é a precisão. O base ele é um modelo mais de linha inicial, ele é assertivo, ele tem uma assertividade muito bacana, mas existe o médium e o largo, onde ele tem uma precisão maior. Eu vou inicializar aqui com um modelo médium para a gente testar, mas eu faço essa provocação para vocês, para que vocês testem o modelo base e o modelo largo. Beleza? Então eu inicializo o whisper.loadModelo. Aqui ele já sugeriu o base, mas eu vou botar o médium. Agora a gente vai criar a nossa primeira função, onde ele vai fazer a extração do vídeo. A gente inicializa dando um diff extract áudio
E o meu primeiro argumento, ele é o meu vídeo path, é o local do meu vídeo. Eu vou definir ele como uma string, que é um local, vou já tipar ele. E também vou definir a minha promise aqui. String. Fechou, pessoal? Então, com isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora fazer a extração do áudio. Então, eu vou localizar o meu áudio. Então, meu áudio path. Posteriormente a isso, eu vou ter os meus comandos. E eu vou ter um array de comandos. E esse comando, pessoal, ele é muito importante para a gente dar sequência na extração do nosso áudio. Então, a gente define aqui algumas ferramentas e bibliotecas para que a gente possa, a partir de um vídeo, primeiramente fazer a extração do áudio e, a partir da extração do áudio, conseguir converter para texto. Beleza? Então, eu vou, novamente, Ctrl+C, Ctrl+V aqui para eu agilizar e explicar mais para vocês. E sempre lembrando, pessoal, como a gente está lidando com Python, a indentação ele é muito importante, porque é onde ele identifica uma hierarquia de código para sua execução. Então, primeiro, dentro do nosso array do comment, a gente vai definir algumas propriedades. O primeiro é o ffmpeg, o arquivo de entrada ali do vídeo MP4. O segundo é o -vn, ele vai remover todo o vídeo, como eu falei, e vai extrair apenas o áudio. Depois, o acodec e o PCM, ele define o formato. O formato ele é muito importante, principalmente pela precisão. Então, a gente vai definir aqui o nosso padrão PCM, 16-bit, né, para ele ser bem preciso. Posteriormente a isso, a gente vai dar um -AR e no 16.000 a gente vai definir a nossa taxa de amostragem em 16. Então, a gente vai definir aqui a nossa taxa de amostragem em 16. E o 16, geralmente, ele é ótimo para transcrição. Depois disso, pessoal, a gente vai definir o -AC1, que a gente vai definir um único local de áudio. Ele vai ser um mono, né, um mono áudio, para que a gente possa dar sequência. Por fim, a gente vai passar o local, nossa variável que a gente definiu do áudio path, e a gente vai definir o nosso arquivo de saída, né? E a gente vai forçar a sobrescrita daquele áudio. Então, pessoal, agora na sequência a gente vai agora precisar executar esse comando. Então, a gente definiu uma cadeia de comandos para ele extrair, pegar só o áudio, definir definir a code dele. Então, pessoal, agora a gente, através dos nossos comandos, a gente vai precisar executar esse command, né? A gente, lembrando, a gente agora pegou o arquivo de entrada do vídeo MP4, a gente removeu o vídeo, extraiu só o áudio, definiu a codec dele com propriedades que nos trazem mais precisão da transcrição, e a gente pegou isso e vai devolver no arquivo de saída. Então, para executar isso, a gente importou já posteriormente ali no import o subprocess. Então, a gente vai definir agora subprocess, lembrando sempre da indentação, tá, pessoal? Muito importante. A gente vai executar, dar um run, e a gente vai passar algumas propriedades, tá? A primeira propriedade é o comment, que a gente acabou de definir. A segunda propriedade ela se chama stdout. A gente vai definir o subprocess como devnull. E o terceiro é stderr, como subprocess null. Então, o que ele vai fazer? Ele vai executar o comando do ffmpeg para processar o vídeo e extrair o áudio. É isso que esse subprocess ele vai fazer. E o retorno dessa nossa função, ele vai ser o áudio path. Né? O que a gente definiu no início, onde está esse áudio, esse vídeo que a gente receber, é o retorno da nossa função. Posteriormente a isso, pessoal, a gente vai criar uma segunda função. Inicialmente a gente extraiu o áudio. E aí agora a nossa segunda função vai ser a transcrição desse áudio. A gente vai transcrever de áudio para texto. Então vamos escrever nossa segunda função. Transcribe áudio. Vou receber por parâmetro também o meu áudio path, né, onde está o local dele. Vou também definir que ele é uma string e o promise dele também ele é uma string. Com isso, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um result dessa transcribe. Então, a gente vai criar uma variável chamada result. Vai receber o model que a gente definiu. A nossa função de transcrição.
E aí a gente precisa passar algumas propriedades, tá? A primeira propriedade é o nosso áudio path, né, onde está o local desse nosso áudio. As outras propriedades, pessoal, é muito importante que elas não são obrigatórias. Dentro do nosso modo, existem várias configurações que o Whisper nos fornece para que a gente possa melhorar a precisão e qualidade também da nossa transcrição. Tá? Não são obrigatórias, mas no dia a dia, quando a gente vai subir algo para a produção, algo que vai ser utilizado para o cliente final, ele é muito importante a gente conhecer. O primeiro, ele é a temperatura. Eu vou definir como zero. Por que definir como zero? Zero para ele evitar chutes na transcrição. O Whisper, ele é muito inteligente e ele tem funcionalidades que, a partir do momento onde tem uma entrada do áudio, quando ele não entende uma interpretação, uma fala, um contexto do áudio, ele tem a inteligência para ele chutar. Né? Olha que legal, bacana. Ele tem um entendimento, um pensamento que ele pode chutar e tentar adivinhar o que ele falou. Nesse caso, para a gente ser assertivo e cortar essas partes do áudio que ele não entendeu, eu vou definir como zero, mas vale a pena vocês testar, porque em algum momento, talvez uma fala não tão clara ou num ambiente não muito favorável, essa temperatura ela pode te ajudar. Então pode ser 0,5 até o 0,5, 0,6, 0,7, eu vou definir como zero. Eu vou definir aqui também a linguagem, né? Qual é a língua que ele vai interpretar. Então, nesse caso, eu quero para português. Então, vou definir aqui language. Vou definir como PT. E o outro parâmetro, pessoal, é um parâmetro que ele vai fazer o quê? Ele vai ativar o timestamp para caso a gente precise criar funcionalidades como legenda de vídeo, ele saber exatamente em qual minuto, até qual minuto ele falou aquele contexto, aquele texto. Então a gente pode ativar isso para que a gente possa utilizar essa funcionalidade. Então, word timestamp, true. Fechou, pessoal. Definindo essas configurações do model, a gente deu mais poder para ele, mais potência, mais assertividade. A gente vai agora devolver o resultado. Então, praticamente vai ser o return result. Beleza, pessoal? Então, já temos agora a nossa função de extração do vídeo para áudio. E aí, a gente já tem agora a nossa função da extração do áudio para texto. O que falta? Falta agora a gente criar a nossa API, a nossa comunicação que a gente vai utilizar para passar o nosso vídeo. E a resposta dessa API vai ser o nosso áudio. Beleza? Então, eu vou criar aqui a nossa função de transcrição. Para criar, eu vou dar um @app.post, que a gente vai utilizar post para fazer o envio. E vou definir que a nossa função vai ser assíncrona. Vou definir a função. Vídeo. O que ela vai receber, pessoal, como parâmetro? Ela vai receber file, que é o arquivo. Por quê? Porque na hora de a gente passar a nossa API, o nosso post, o nosso conteúdo vai ser literalmente o arquivo do vídeo. Então vai ser um file, upload file, e aí a gente vai botar exatamente como está aqui, file, abre parênteses, 3 pontinhos. Definindo agora a nossa função, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o file location, né, onde está o local desse, onde vai ficar o local desse arquivo. Então, vou definir o file location. E ele vai receber o que, pessoal? Vai receber assim, ó, F. Eu vou definir o file local, a pasta, né, o diretório. Vou chamar de uploads. Exatamente como está aqui. Uploads barra file.filename. Então, vai receber a variável o filename que a gente vai receber da nossa API. Feito isso, agora eu vou manipular esse arquivo. Então, make dir. Vou pegar da pasta uploads. E vou verificar a existência dele. Então, garante que a pasta upload ela existe. Então, já que a gente vai ter uma pasta upload, a gente não pode esquecer de também criar nossa pasta uploads.
Feito isso, pessoal, agora a gente vai fazer o salvamento do arquivo. A gente vai dar um if open. Vou pegar a nossa variável que a gente definiu, que é o nome do arquivo. File location. Agora o resultado disso é a gente ter o buffer do nosso arquivo. Agora eu vou colocar buffer.write file.file.read, né? Fazer a leitura dele. Posteriormente, o que você tem que fazer? Agora a gente vai dar referência às funções que a gente criou anteriormente. Vou pegar agora o nosso áudio file e eu vou definir o quê? O struct áudio, né? Passando o meu file location. E depois que eu tiver o meu áudio file, ou seja, a extração do meu áudio, eu vou dar sequência agora fazendo a transcrição. Transcription. E aí eu vou pegar a nossa função também da transcrição do áudio, passando o meu áudio file. Até já o modelo aqui já me sugeriu um return, tá? Mas a gente vai modificar um pouquinho. Nosso return vai ser como? Vai ser return. Eu vou personalizar ele definindo um file name. File name. File name. E a transcrição. Então, esse vai ser o nosso return. E aí, pessoal, a gente terminou agora o nosso return, a gente definiu como a gente quer. Aqui vai dar criatividade. Como eu falei, a gente pode devolver formatado com timestamp, a gente pode fazer várias coisas legais aqui. Existe um outro bloco que eu vou deixar aqui no código, mas não vou entrar em detalhes, que é caso você queira rodar pelo terminal. Você consegue também fazer a execução pelo terminal, e aí ele vai fazer algumas validações. Vai verificar se o script ele foi executado corretamente, se o arquivo ele foi passado como argumento, vai verificar se o arquivo existe, vai fazer o print, né, vai dar dentro do nosso console a transcrição. Beleza? Então, feito isso, pessoal, a gente já está pronto para executar agora. Chegou o momento mais importante desse vídeo, que é verificar se tudo isso que a gente fez realmente funciona. Então, para que a gente possa verificar, pessoal, vamos fazer uma retro aqui, uma verificação de todos os nossos arquivos. Então, a gente criou o nosso Docker Compose, onde tem o nosso serviço, a porta que ele vai rodar, o volume, as environments, para ele gerar os logs e os comandos. A gente criou o nosso Dockerfile, que é a nossa imagem, e todas as dependências necessárias para rodar o nosso script. Criou o nosso arquivo main.python, que é onde está o nosso arquivo, que ele vai fazer essa transcrição. Então, perceba, com menos de 66 linhas, é possível já ter uma API que eu consigo, através de um vídeo, a transcrição do áudio. E aí a gente definiu quais são as nossas bibliotecas que a gente precisa para utilizar. Só a gente tem que adicionar mais uma biblioteca aqui, que é para ele trabalhar com o Python, trabalhar com os arquivos. Então a gente adiciona mais um Python multipart. Beleza? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai executar. Pode ser no terminal do VS Code. Eu tenho o costume de sempre abrir a pasta. Vou abrir o meu terminal. E o comando que eu vou executar agora é assim, ó, Docker Compose up build. Então, esse comandinho, pessoal, o que a gente poderia fazer? Esse comando ele vai fazer o quê? Ele vai dar um Docker Compose, então ele vai localizar dentro do meu repositório atual o arquivo Docker Compose up para subir esse serviço. Aí eu coloquei o --build. Aí a gente poderia colocar -d para ele ter um comando interativo, então ele rodaria em background, mas eu vou deixar assim porque isso vai da escolha de cada um, né? Mas o objetivo é mostrar para vocês essa ferramenta e o quão poderosa ela é. Beleza? Vamos executar. Show de bola, pessoal. Agora ele está fazendo toda a construção, então ele está construindo a imagem, está instalando todas as dependências. Pessoal, enquanto está instalando, tá? É um processo demorado, é normal. Por quê? Porque ele está pegando o modelo de uma inteligência artificial, o OpenWhisper, e ele está baixando para dentro do nosso container para que a gente tenha acesso direto ao nosso host, ao nosso local, e possa utilizar essa ferramenta, beleza? Então agora é aguardar mesmo, ele vai demorar em cerca de 5, e dependendo da tua máquina, pode ser que demore um pouquinho mais, mas é aguardar até a conclusão para a gente poder utilizar, beleza? Pessoal, fechamos aqui, terminamos, tá?
O meu aconteceu um probleminha. Bom que aconteceu porque eu posso explicar para vocês como a gente pode resolver. No meu caso aqui, ele teve um conflito. Ele disse que já existia um container em execução. Então, dessa forma, ele não foi possível iniciar esse container. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai remover esse container. A gente vai parar, vai remover e vai rodar novamente, beleza? O nosso comando para a gente, da mesma forma que a gente deu o Docker Compose up, a gente pode dar o Docker Compose down. Então, Docker Compose down. Vou limpar os volumes também, para a gente ver. Ó, ele está removendo o container. E aí a gente pode agora dar um Docker Compose up nos build. Pessoal, aconteceu um outro probleminha, tá? E eu também vou ajudar vocês a resolver. O que aconteceu? Ele não localizou o arquivo. Por quê? Porque no Docker Compose a gente definiu um nome e dentro do nosso repositório a gente definiu outro. Então vamos apenas trocar dentro do nosso Docker Compose. E aí no nosso Dockerfile ele já estava correto. Então vamos executar novamente. Essa parte, pessoal, eu costumo não cortar, porque esse é o dia a dia. Qualquer ferramenta que a gente vai subir, principalmente utilizando o Docker, o detalhe é o que faz não funcionar. Então, os detalhes é o que? São as referências, são as importações, são os binds. É muito importante a gente sempre tomar muita atenção nesses pontos para que a gente não tenha problema na hora de subir um serviço. Geralmente, quando a gente utiliza Docker Compose e Docker, ele sempre vai deixar muito claro o problema. Ou vai ser problema de dependências que faltaram, ou problemas de referências que faltaram, ou algum problema de instalação. Então, é muito importante a gente se atentar a esses detalhes, porque eles fazem a diferença. Então, vamos novamente fazer a execução. Muito importante agora, a partir do momento que eu executo novamente, ele já pega em cache aquilo que ele criou, e ele dá início novamente. Então, ele não vai passar por toda essa etapa. Então, pessoal, o que ele fez aqui? Ó? Ele já executou, a gente já resolveu as importações e ele já criou o container. O que nos falta agora é testar. Então, voltando ao nosso arquivo main, o que a gente definiu? Uma nova rota, o nosso path, e ele espera receber um arquivo. Então, agora a gente vai executar, agora a gente vai lá para a nossa ferramenta Postman. Eu já deixei pré-configurada. Também vou deixar o curl na descrição do vídeo para que vocês possam facilitar. E aí, o que eu fiz, pessoal? Eu gravei 3 vídeos, tá? Um vídeo mais na zoeira, falando de uma forma mais incorreta. Um vídeo um pouquinho mais acelerado, mais enrolado. E um vídeo normal. Então, eu gravei 3 vídeos e eu vou mostrar para vocês. Eu gravei um vídeo certinho. Fala, pessoal, tudo bem? Eu estou gravando um vídeo aqui para a gente testar a transcrição com o Whisper, o OpenAI Whisper. E aí, vamos ver o que vai dar. Gravei um vídeo falando mais enrolado. Mais enrolado aqui, ver se vai dar certinho a gravação, o que vai dar errado aí. Vamos ver o que vai. E eu fiz um vídeo mais na zoeira. Olha aí, pessoal, vamos testar assim também, só para dar uma olhadinha. E aí, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente pode tirar sarro da minha cara à vontade, tá? Não tem problema. Mas eu trouxe essas 3 diferenças para mostrar a interpretação, a fala, o timbre, o tom da voz, e aí a gente vai ver agora qual é a execução dele. Então, dentro do Postman, pode usar Insomnia. Se você não tem, você pode usar até o próprio terminal. Basta copiar o curl, ele vai definir o quê? A nossa rota. Então, nossa porta 8000 e o nosso path. Vai aceitar, né, o application JSON e a gente vai mandar um form data, né, um form. O form praticamente é um arquivo, é um file. Então, para a gente configurar, a gente pode vir em body. Então, eu vou começar pelo certinho. Fiz o input do vídeo. Vamos testar. Vamos ver o que rola aí. Pessoal, lembrando, vamos voltar aqui no nosso log. Então, vamos voltar aqui, ó. Ó, ele já recebeu. Já recebeu. E qual foi a resposta? Olha lá, pessoal. Olha lá, certinho. Fala, pessoal, tudo bem? Estou gravando um vídeo aqui para a gente testar a transcrição do OpenAI Whisper. E aí vamos ver como é que vai dar. Então ele separou, ó, separar token, segmento. Ele trouxe algumas informações bem bacanas, a linguagem que a gente utilizou, ó, qual é o tempo, início e fim que ele falou. Ele trouxe bem certinho o nosso primeiro vídeo.
Vamos pegar o nosso segundo vídeo agora, que foi o vídeo do enrolado. O enrolado. Vamos ver o que ele vai fazer. Então, ele retornou aqui, ó. Só vou falar mais enrolado aqui para a gente ver se vai dar certo a gravação. O que vai dar errado. O que vai dar certo e o que vai dar errado. Vamos ver o que vai dar. Então, ele trouxe a mesma coisa. E para finalizar, pessoal, eu vou pegar o nosso terceiro vídeo, que é o nosso vídeo mais divertido, que é o da zoeira. Vamos ver o que ele vai trazer. Então já nos retornou. Vamos lá. Falei, pessoal, vamos testar assim também, só para dar uma olhadinha. Retornou. Então, pessoal, percebemos, demora um pouquinho para carregar. Isso depende de algumas coisas, mas o que está fazendo ele demorar um pouquinho a carregar alguns parâmetros que a gente colocou, como ele retornar o timestamp. Então, percebe que ele devolve bem detalhado cada palavrinha, o que ele falou. Isso para legendas de vídeos, ele é muito interessante. E também a gente botou algumas configurações também que dependem que é o modelo. Então existe o base, o médio, o largo. E eu vou fazer mais um teste com vocês. A gente vai dar uma brincadinha agora, trocando alguns parâmetros. Então, pessoal, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar aqui o word timestamp. A gente tira essa configuração e a gente vai devolver agora como text. Então, fechou. Vamos lá agora no nosso terminal. Vamos parar ele para executar nosso container novamente. Vamos tentar rodar. Ele vai dar problema. Isso não tem nada de errado. Então, Victor, por que ele não funcionou? Porque a gente precisa aguardar ele inicializar o modelo. Ele não inicializou, tá? Quando que ele vai inicializar? Quando aparecer na tela o log que foi inicializado. Então, vamos aguardar um pouquinho até que apareça. E aí a gente volta e inicializa. Então, pessoal, voltando aqui, ó, ele já deu as informações que está rodando. E aí agora a gente pode voltar, tá? E tentar executar novamente. Então vamos lá no nosso áudio certinho, .mp4. Ó, pessoal, já fez aqui, demorou um pouco menos já. E ele já trouxe a transcrição, ó, bem certinho. Se a gente ir para o nosso outro arquivo, vamos voltar aqui para o nosso outro arquivo. Vou botar o de zoeira. Opa, selecionei. Aí, pessoal, conseguimos atingir nosso objetivo. É muito importante, voltando aqui no nosso script, a gente entender as verificações que ele faz, e o nosso modelo ele vai ser mais ou menos performático conforme os parâmetros que a gente acrescentar. Quando a temperatura maior, menor, ele vai mudar sobre a linguagem. Então ele é um modelo, como eu falei lá no início, como multilingüe. Então ele pode servir para traduções, para legendas, para verificação de atas de reuniões, para formalizar documentos. Então vai da nossa imaginação, vai da nossa necessidade. Muito importante, assim, em modelos de IA, qualquer modelo, quando a gente fala de modelos de IA, existem uns bilhões de parâmetros e tudo mais. Então, eu recomendo a gente ter uma infraestrutura, um hardware adequado para rodar tudo isso que eu comentei, para que a gente possa extrair o melhor, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Nesse vídeo a gente aprendeu como configurar o Docker Compose, a gente já preparou toda a nossa infraestrutura como código, né, para a gente executar o nosso Whisper. A gente aprendeu também as variáveis, a gente aprendeu também todas as dependências que ele necessita. A gente aprendeu também o nosso script em 60 linhas, ele é o suficiente já para eu ter essa ferramenta poderosa para transcrição. E aí a gente aprendeu como rodar. Como dica extra, né, como eu falei, se isso vai para uma VPS ou vai para uma estrutura mais robusta para cloud, existem várias possibilidades alternativas. Muitas pessoas, quando traz para on-premise, para o seu ambiente local, acabam utilizando via Docker, pela toda a dinâmica que ele traz e todo o conceito de otimização. Então, muitas pessoas utilizam como Traffic. Dentro do nosso Docker Compose, eu poderia ter as nossas labels de Traffic, onde ele já faz toda a conexão e sincronização com o Traffic, e já fica pronto para subir esse serviço dentro do teu ambiente, para te utilizar em produção. A gente pode botar numa VPS isso sozinho, a gente pode rodar local, a gente pode botar em ferramentas de cloud. Vai da nossa imaginação, vai da nossa necessidade e recurso para que a gente possa utilizar. Enfim, pessoal, é isso, tá? Um grande abraço e comenta aí se você gostou, né? Se inscreve no canal. Se você quer algum conteúdo específico, me informe nos comentários, e assim eu quero trazer mais e poder ajudar mais pessoas. Beleza? Grande abraço.